Como eu disse um outro dia, sussurrei até para ele aqui, teve uma época que diziam que parecia mesmo o Super-Homem, mas agora eu estou mais parecido com o pai do Lex Luthor, nunca esqueço isso. Gente querida, graça e paz de Jesus, amém? Que alegria celebrar com vocês aqui, eu me sinto muito à vontade aqui na Viver em Cristo, porque além de ser uma igreja tão organizada, que adora Jesus, faz tudo com excelência, é a igreja pastoreada por amigos, não é? Pastor Ronaldo, a esposa, pastor Marcelo, esposa, depois conheci Alex, esposa, e fomos conhecendo os obreiros. Eu vou chegando ali no portão, o pessoal já vem com um carinho imenso, então é muito bom estar aqui com vocês. E nessa noite eu tenho a alegria de ter também a Melissa e o Vivaldo, que congregam conosco na Bíblica. Aliás, Melissa, disseram, tem um casal, quando eu cheguei ali, tem um casal da sua igreja, foram os primeiros a chegar, viu? Parabéns, muito bom vê-los aqui. E o meu irmão mais novo, que aceita as piadas que eu faço, que é o Júnior Tarrataca, mas hoje eu não vou fazer nenhuma piada com ele, porque ele está lá no fundo, cuidando dos livros que chegaram hoje da gráfica. O editor ligou e falou, o livro ficou pronto, nem levei na minha igreja ainda, trouxe aqui, 31 dias para mudar, um livretinho assim, mas você vai ver que impacto que pode fazer na sua vida. E eu não vou fazer piada com o Júnior, porque ele que está vendendo, né, vai que estraga tudo. Mas se você desejar um exemplar desse livro, no final, por favor, dá uma passadinha ali. Eu vou quebrar um pouco aqui também o protocolo, porque hoje é aniversário de casamento do pastor Marcelo e Danil, gente. Uma salva de palmas a eles, não é? Parabéns, meus queridos. Obrigado por serem um exemplo de perseverança, de amor, de fidelidade, que o Senhor os abençoe grandemente. 32 anos, não é isso? 32, é isso. Pois é, o que eu tenho de vida, eles têm de casado, olha só. Brincadeira. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir ao Senhor que continue nos abençoando, iluminando a nossa mente, que as distrações não nos tirem a atenção agora da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por cada louvor entoado aqui nessa noite, cada oração proferida, cada gesto de edificação, cada sorriso encorajador. Obrigado, Pai. Obrigado porque nos reunimos nessa noite, não para ouvirmos uma palestra, mas para ouvirmos a Tua voz. Pedimos que Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, nossos corações. Que a nossa atenção esteja cativa diante do Teu trono. Que seja um tempo de edificação, de transformação, de encorajamento, de exortação. Pai, ajuda-nos, Senhor, para que essa seja uma noite de virada, de despertamento para as nossas vidas. Te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Eu não sei se essa cantiga ainda está em alta. Eu estou chamando de cantiga mesmo porque ela não é nova. Mas no final de todo ano, costumava-se cantar uma cantiga que diz assim: adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quantos lembram? Bastante. Nem se cantam ainda? Eu nem sei se ainda cantam. Mas você já parou para pensar que essa cantiga, ela é uma dessacralização de uma verdade teológica. Ou seja, existe uma realidade teológica e sagrada, que é o fato de que Deus é generoso e é abundante, e que a abundância é uma virtude divina. Então apanharam esses princípios de abundância, saúde para dar e vender, muito dinheiro no bolso, e dessacralizaram, ou seja, tiraram de Deus e reduziram a um sentimento humano.
uma espécie de pensamento positivo, de um bom desejo para você, sem a figura divina. E por que isso? Porque eu digo que é um princípio teológico, um princípio bíblico. Porque quando vamos para as páginas da Bíblia, Deus é assim. Ele é o Deus generoso. O nosso Deus é um Deus de abundância. Inclusive é um livro que o título em inglês é Overflow. Tradução literal seria superabundar. Foi traduzido para o português como Deleitando-se na Trindade. É Michael Reeves, o autor. Por que alguém traduziria um título que é transbordar ou abundância por deleitando-se na Trindade? Porque no cristianismo histórico, ortodoxo e bíblico, o nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, embora seja um só Deus, são três pessoas. E nessa realidade comunitária de Pai, Filho e Espírito Santo, existe um transbordamento, um overflow. Existe uma generosidade, uma abundância contínua, que o Pai transmite ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito ao Filho, o Pai ao Espírito. É por isso que nós dizemos corretamente, repetimos o que diz a Bíblia, que Deus é amor. Mas o amor é um derramamento sobre o outro. O amor é algo que se oferece a outro. Se Deus fosse apenas uma pessoa, Deus não poderia ser amor, eternamente amor, porque não teria a quem derramar esse amor. Mas como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é amor, porque o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Filho. Percebem? Há uma generosidade nessa comunidade trina, santa, que é o nosso Deus. Mas isso é tão grande, é tão imenso, que a generosidade de Deus extrapola essa própria comunidade santa e gera a criação do mundo, do universo, porque o amor, a generosidade, a abundância de Deus é assim. Não fica circunscrita a Ele, não fica represada nele, alcança sempre outros. E com isso Deus cria o mundo visível e invisível. É um ato de generosidade. E quando a humanidade peca, se rebela contra Deus, Deus se derrama novamente em redenção. Estabelece a nação de Israel, e quando Israel falha em sua missão, Deus se derrama novamente, estabelece a igreja, e a igreja passa a ser o braço missionário de Deus com um objetivo: continuar derramando da generosidade, da bondade de Deus, alcançando sempre outro, alcançando sempre mais um. Mas eu reconheço, isso é demais para a nossa cabeça. Essa ideia de transbordamento abundante, trinitariano, é grande demais para entendermos. Talvez uma parábola fortemente baseada nesse conceito nos ajude. Imagine que existe um pequeno vilarejo. Nesse vilarejo tem uma bica d'água. É dessa bica d'água que eles regam as suas plantas, eles saciam a sede dos seus animais, descedentam as suas crianças e os seus velhos, tudo vem dessa bica d'água. Mas os habitantes desse vilarejo, eles têm um temor, eles têm um medo. O medo deles é o seguinte: será que essa água vai acabar um dia? Eu tenho medo que a água acabe.
E aí você está passando pelo vilarejo e diz assim: olha, você pode me conseguir um pouco d'água? E eles ficam preocupados, falam: acho que não vamos dar uma água para ele não. Por que não daria? Porque eles têm medo. Eles falam: mas se eu der a minha água, será que amanhã tem água para mim? Aí imagine no mesmo vilarejo que eles veem alguém que vai lá e começa a tomar. Esse cara está doido. Você viu como ele tomou água? Ele está tomando água demais. E se acabar a água? Imagina ainda que aí um visitante falou: ouvi dizer que vocês têm uma bica d'água, que eu posso ver a bica d'água. Qual que seria a resposta? Não, desconfiança. E daqui a pouco os habitantes do vilarejo estão em conflito um com o outro. Ele bebe muita água, ele gasta muita água, aquele lá está de olho na minha água, ele quer roubar a bica d'água. E eles não se entendem mais, eles não se suportam mais, porque todo mundo tem medo de que um dia a água da bica acabe. Aí vem um visitante lá da montanha. Ele desce da montanha, começa a andar entre eles, diz assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, essa bica d'água é só um olho d'água. Eu vim lá da montanha de onde vim, tem uma nascente tão grande, mas tão grande, com águas caudalosas, que produz milhares de litros de água, com a capacidade de saciar a sede desse vilarejo, dessa nação inteira, das outras nações, do povo que vive hoje, do povo que virá amanhã. Vocês não precisam ficar com medo de acabar a água, porque essa água é inesgotável. Aí, estão comigo? Aí, alguns do vilarejo acreditam na mensagem dele. O que acontece com os que acreditaram na mensagem de que a água não acaba, porque vem lá da montanha onde tem tanta abundância? Eles têm o mesmo medo? Têm o mesmo medo? Não. Eles têm os mesmos conflitos que tinham antes? Não. Eles conseguem ser generosos? Sim. Eles conseguem viver em paz? Sim. Mas todos do vilarejo acreditaram na mensagem? Não. E os que não acreditaram na mensagem vivem como? Do mesmo jeito, com medo. E agora pior, olham para aqueles que acreditaram na mensagem e falam: eles são doidos. Bom, a minha parábola é muito simples. Nós vivemos a vida, muitas vezes, com uma disposição mental de escassez. Essa disposição mental de escassez, de que nunca haverá o suficiente, de que sempre tenho menos do que deveria ter, do que poderia ter, faz com que eu olhe para o outro sempre com desconfiança. E isso gera medo, isso gera ansiedade, isso gera conflito, isso gera fracasso. Mas um dia veio alguém a essa terra, e não veio de uma montanha. Deus se fez homem, na pessoa de Jesus. Andou por essa terra e sintetizou a sua mensagem, dizendo assim: Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas hoje, aqui, assim como na parábola do vilarejo, alguns acreditam na abundância, na generosidade de Deus, e viverão livres, em paz, olharão para esse novo ano de 2025 com otimismo. Mas outros, os que não creem, continuarão se arrastando com medo, com uma mentalidade mesquinha. Cada um de nós vai ter que escolher hoje o que cremos. João 10,
10. Eu vim para que tenham vida. E tenham vida em abundância. Uma outra tradução diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e mais vida do que vocês precisam. Você crê nisso? Um dos princípios fundamentais da hermenêutica, a ciência da interpretação da Bíblia, é que se leva em consideração o contexto das passagens. Não se pode simplesmente pensar um versículo fora do seu contexto. E é muito curioso que o contexto dessa passagem esteja imediatamente atrelado a um sinal que Jesus realizou, um sinal prodigioso que foi dar vista a um cego de nascença no capítulo 9. Você deve lembrar da história, o homem era cego, Jesus cura o homem e deveria ser um dia de grande festa. E eu posso imaginar por que deveria ser um dia de grande festa. Com muita sinceridade eu digo a vocês, eu nunca vi, em mais de 30 anos de trabalho pastoral, um cego de nascença ser curado. Eu nunca vi. Eu creio que Deus pode curar um cego de nascença. Eu já recebi mensagens de pessoas que disseram que viram, que estavam no lugar e que testemunharam isso. Agora, eu nunca vi, eu nunca estive num lugar desse. Mas se eu estivesse num lugar em que um cego de nascença, comprovadamente, fosse curado por Jesus, aquele dia virá uma festa, não é isso? Deveria ser aplaudido em pé, aquilo é uma celebração sem fim, porque se existe um ato de tamanha generosidade de alguém, seria abrir os olhos de alguém que é cego de nascença. Mas no capítulo 9, os líderes religiosos da sinagoga se incomodaram com aquilo. E ao invés de celebrarem o ato de Jesus, eles procuraram alguma justificativa para condenar aquilo. E como não podiam condenar de pronto, eles disseram: bom, há um problema litúrgico. Hoje não podia curar ninguém, hoje é sábado. É o Shabat. Mas mesmo assim eles disseram: quem sabe ele não era cego? Chama os pais. Entrevistam os pais para uma cariação. Os pais falam: não, ele é cego desde nascença. E como é que ele enxerga agora? Ele falou: não sei. Veio um homem aí e curou. Não estamos levando isso a sério. Chama o ex-cego. Então você era cego? Era cego. E agora? Agora vejo. Mas como é que você viu? Eu não sei. O homem Jesus veio e me disse para lavar lá no tanque. Lavei e estou enxergando. Ah, então você quer seguir a ele porque ele te curou no dia de sábado? Não quero nada. Eu nem sei direito quem ele é. E o cego foi se enchendo, o ex-cego foi se enchendo de autoridade. Eu estou achando que vocês é que querem seguir, se tornar discípulo deles. E aí lá no texto, diz que eles ficaram revoltados: você é cheio de pecado, quer nos ensinar a nós, e expulsaram aquele homem da sinagoga. Lembra da história? Expulsar é um termo técnico, é a excomunhão. A excomunhão significa que aquele homem não poderia mais comprar naquela comunidade, não poderia mais vender naquela comunidade. Se ele era solteiro, os pais não poderiam arranjar um casamento para ele naquela comunidade. Aquele homem estava sujeito agora a viver um ostracismo, um isolamento absoluto, e lidar com todas as suas consequências. É no meio dessa confusão toda que ele está vivendo, de uma alegria imensa agora, uma tribulação tão intensa, que Jesus chega até ele e fala: você crê no Filho do Homem? Ele fala: eu não sei nem quem ele é para que eu creia. Jesus diz: sou eu. E o homem diz essas palavras lindas e tão simples: eu creio. É nesse contexto que chegamos em João capítulo 10, quando Jesus diz: em verdade vos digo. E ele começa a apresentar as suas parábolas, as figuras de linguagem, as metáforas, as comparações. E as comparações que Jesus faz são muito vívidas, mas lembre-se o contexto. O contexto é que existe um grupo de gente mesquinha que não consegue imaginar que aquele é um momento de festa e celebração. Eles olham para aquele momento como se Jesus estivesse usurpando o pedaço do bolo que era deles, como se eles fossem perder a sua posição de autoridade religiosa por causa de Cristo.
Então Jesus começa a fazer essa comparação. A primeira delas, ele fala que ele é o bom pastor, que as suas ações são boas, porque ele quer o melhor para as pessoas, ele quer que as pessoas sejam livres, libertas, salvas. Ele diz também que ele é a porta. Para nós, mentalidade ocidental, é meio estranho, como é que ele é o pastor e a porta? Mas uma explicação simples é que naqueles dias, quando um pastor, ele estava, por exemplo, numa colina pastoreando, várias vezes o aprisco era improvisado, dentro de uma caverna, por exemplo. E na entrada da caverna, durante a noite, o pastor se deitava, para garantir que as ovelhas não sairiam e que os predadores não entrariam. Então veja você que o pastor era o pastor e era ao mesmo tempo a porta. Ele disse: eu sou a porta, eu protejo, mas a porta também porque eu abro para a pastagem. E nesse contexto de João 10, quando Jesus faz essas comparações, nós nos lembramos imediatamente do Salmo 23, porque ele fala ainda: eu vim para te dar vida em abundância. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu vou sentir falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia mansamente a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ele unge a minha cabeça com um cálice, com um óleo que transborda, generoso. Percebem isso? Generoso. Ele me faz derramar em generosidade. E quando nós olhamos para esse texto, nós nos impressionamos com as palavras de Jesus: vida abundante. Mas há um outro lado na comparação de Jesus, porque aqueles líderes religiosos estão ali, aquelas pessoas mesquinhas estão ali. Ele diz assim: o ladrão vem para roubar, somente roubar, matar e destruir. Quando Jesus fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, em quem nós pensamos imediatamente? No diabo, no Satanás. O que não está errado, porque de fato ele é o ladrão, ele é o homicida, ele é o mentiroso. Mas no contexto, não é o diabo que está lá de chifre, garfo e rabo pontiagudo, não é ali. Quem está ali fazendo o papel do diabo? São os mesquinhos. Perceberam? Veja só, isso fica mais claro no versículo 12 e 13. Eu vou ler em diferentes traduções aqui para termos mais clareza. João 10, 12 e 13. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge, porque mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Nova tradução na linguagem de hoje. Um empregado que trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. Jesus fala que há trabalhadores contratados aqui. Quer dizer, o ladrão, o Satanás, rouba pelas mãos de outros. E quem são esses outros que estão insistentemente no contexto, na história do Evangelho, roubando essas pessoas, destruindo essas pessoas, como o cego de nascença? Eram aqueles líderes religiosos que tinham uma mentalidade mesquinha, de escassez, de que Deus é tão pequeno, que se a gente rachar o que está acontecendo aqui, essa sinagoga não dá. Estão percebendo isso, meus queridos? E algumas vezes nós nos deparamos na vida com esse embate, um embate entre a vida abundante e a vida de escassez. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É nesse evangelho em que temos essa síntese da obra de Jesus: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. É nesse evangelho, no primeiro capítulo,
que nós lemos assim: a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por Jesus, e em Jesus nós recebemos graça sobre graça. É nesse evangelho, no capítulo 2, que Jesus vai a uma festa de casamento, e dizem: acabou o vinho, e ele apanha as medidas de água e transforma a água em vinho, aproximadamente 600 litros de vinho. E ainda disseram que era um vinho de melhor qualidade. Jesus produziu mais quantidade e mais qualidade. É nesse evangelho que Jesus apanha um punhado de pães e peixes e alimenta pelo menos 20 mil pessoas. É nesse evangelho que Jesus se encontra com uma mulher que era uma pária social, uma samaritana, que estava do lado de um poço. Ele diz assim: se você crer em mim, você nunca mais terá sede. É nesse evangelho que no capítulo 7 Jesus vai a uma cerimônia chamada cerimônia da purificação, e ele diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É nesse evangelho que Jesus é avisado sobre o seu amigo Lázaro. Lázaro, seu amigo, ele está doente. Todo mundo insistia porque queria uma restauração. Jesus se demorou por mais 3 dias, porque Jesus iria oferecer uma ressurreição. Por quê? Porque Jesus é a representação, é a personificação, é a encarnação da abundância, da generosidade. Aquele que sempre faz muito mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Esse é o Deus que nós servimos. Mas se nós vivemos uma mentalidade medíocre, se nós vivemos uma mentalidade de escassez, vai faltar. Eu não tenho tempo para ninguém, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho tempo para os meus filhos, porque a maior reclamação de escassez é tempo e dinheiro. Eu não tenho, não posso. Essa mentalidade é a mentalidade daqueles que estão enfileirados com o ladrão, não com o bom pastor. Você deseja que 2025 seja um ano melhor? Esse lado aqui está meio na dúvida. Ouça bem aquele lado ali. Só escuta. Vocês desejam que 2025 seja um ano melhor? Amém. Olha só como eles despertaram agora. Vocês desejam que 2025 seja um ano melhor? Amém. Nós desejamos que 2025 seja um ano melhor? Amém. Então nós precisamos escolher onde nós vamos nos enfileirar, porque temos 2 alternativas. Ou estamos do lado daqueles que sempre dizem: não tem, vai faltar, não pode, isso gera conflito, gera medo. Ou nós estamos desse lado aqui, diz assim: Deus é um Deus generoso e as suas fontes são inesgotáveis. É aquele que crê no Filho de Deus, de dentro dele flui um rio de água viva. Sabe, queridos, não é o que nos acontece ao redor, é aquilo que Deus fez dentro de nós. Eu não vou fazer uma falsa promessa se você vai comprar aquele carro mesmo, aquela casa mesmo. Eu não posso te garantir isso. Mas eu posso te garantir o seguinte: a vida que Jesus te dá te capacita a enfrentar qualquer coisa hoje e te garante ainda toda a eternidade. E se você tem isso, você tem mais do que o suficiente para enfrentar o que vier ao seu encontro nesse ano. Eu conheci essa senhora, o nome dela é Patrícia. Eu não sei quanto tempo eu tenho. 5, 10, como é que é? Não estou vendo nenhum cronograma? Ah, tá ótimo. 40? Brincadeira. Eu conheci essa senhora, o nome dela é Patrícia. A Patrícia é uma das pessoas mais doces, muito amiga comigo, com a minha esposa, com a minha família, uma pessoa generosa demais. A Patrícia é uma daquelas pessoas que, se você aparecer sem planejamento algum, sempre vai ter alguma coisa disponível para você, para te servir, sorriso largo, gentil. Eu tinha curiosidade, eu pensava que Patrícia tivesse crescido num lar de, como é que a gente chama, de pão de ló, dormido em colchão de
de flores, com um travesseiro de pena de ganso. Eu disse: Patrícia, me conta um pouco da sua história. E quando ela me contou a sua história, eu fiquei chocado. Quando ela era uma menina, ela morava numa fazenda. E os dois irmãos dela, estavam brincando com uma espingarda. E um irmão atirou no outro e matou. Um acidente. Você pode imaginar a mãe dela vivendo uma experiência dessa. Entrou numa depressão profunda e algum tempo depois, não me falha a memória, mais ou menos 2 anos depois, ela estava voltando da escola, ela era ainda uma menina, encontrou a mãe enforcada em casa, se matou. Como alguém que viveu um trauma tão grande como esse, uma dor tão grande como essa, pode ser uma pessoa doce, generosa, gentil, que serve a Cristo, sem um coração rebelde? Patrícia me disse: Alice, a vida que Jesus me deu me transformou. Se nós tivermos essa vida, nós não precisamos dar ouvidos e atenção àqueles que querem roubar, matar e destruir, roubar a nossa liberdade, roubar a nossa alegria, roubar a nossa verdadeira fé, porque é isso que Jesus nos oferece. É o que alguns chamam hoje de mentalidade de escassez ou mentalidade de abundância. Veja rapidamente como aqueles líderes religiosos tinham essa mentalidade de escassez, de ciúmes, de inveja. João capítulo 11, versículo 47. Então os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem, Jesus, faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Perceberam medo? Vão crer nele, não vão crer em nós. E virão os romanos e tirarão tanto o nosso lugar quanto a nossa nação. Eles têm medo de perder. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 10, Pilatos sabe da intenção destes homens. O texto diz assim: porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Por inveja. Há um ramo da psicologia chamado psicologia positiva, que tem muita literatura sobre isso: mentalidade de escassez, mentalidade de abundância. E eles dizem o seguinte: que quando alguém enxerga a situação da vida, os desafios da vida, com uma perspectiva de escassez, ele sempre está amargo. E os sentimentos que são produzidos: ansiedade, rapidamente, preocupação constante, vai faltar recurso, insegurança, eu não vou alcançar o que preciso, medo, a escassez futura está garantida, ciúmes, inveja, comparação constante, culpa, porque aí então ele não faz para ajudar o outro e depois ele se sente mal porque não ajudou o outro, fica igual o cachorro que corre atrás do rabo. Desesperança, a pior coisa que tem. Ele olha para o futuro e fala: nunca haverá suficiente, eu não vou chegar lá. Isso leva à apatia, à desmotivação. E finalmente hostilidade e competitividade excessiva. No lar, no trabalho, na igreja. Ele pensa: o sucesso do outro é meu fracasso, logo o meu sucesso tem que ser o fracasso do outro. É triste. Curioso desse texto é que diz assim que o ladrão veio para roubar. A palavra roubar aqui é clepto. Clepto não é aquele roubo de mão armada. Você já ouviu falar de cleptomaníaco, aquele que tem mania de roubar. Quando alguém está distraído, ele vê aqui: poxa, tem um celular dando sopa aqui, ó, e leva. Esse é o cleptomaníaco. E a palavra é clepto. Quer dizer que aquelas pessoas que estão enfileiradas com a mentalidade de escassez, como aqueles líderes religiosos, eles vão minando e roubando aos poucos a esperança, a coragem e a ousadia do outro. Aos pouquinhos eles vão minando. Mas eu e você precisamos confiar nas palavras de Jesus. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Em quem você confia? Eu tenho 2 breves histórias, uma minha e outra da Escritura Sagrada, para fechar essa nossa conversa, porque eu desejo muito que você viva uma vida de abundância esse ano, uma vida de generosidade. O seu Pai Celestial é um Pai generoso. Confie nele. Se as coisas não estão acontecendo exatamente como você gostaria, confie nele. Ele tem um plano melhor.
Sim, anote os seus objetivos, trabalhe pelos seus objetivos, se empenhe pelos seus objetivos, mas confie em Deus, Ele é generoso. Ele é generoso para a nossa vida na eternidade, para a nossa vida aqui. O próprio apóstolo Paulo chegou a tratar do assunto de escassez e abundância. Ele disse assim: olha, quando me falta alguma coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estava um dia em Mogi, e não tinha sido um dia fácil. Pastores também têm dias difíceis. Aquele era um dia difícil, sabe? Eu estava no carro e enquanto eu dirigia, eu vi perto de uma praça que tem em Mogi, um homem deitado nesse carrinho de rolimã, sem pernas, pedindo dinheiro. Normalmente eu não dou dinheiro em farol, não encorajo que façam. Eu creio que há outras maneiras de ajudarmos as pessoas. Mas eu olhei aquele homem sem pernas, se arrastando no carrinho de rolimã, eu fiquei sensibilizado. Quando, por uma providência, parei no farol lá, e ele do meu lado, pedindo alguma coisa, eu tinha um dinheirinho ali no painel do carro, peguei o dinheiro e dei pela janela, infringi minha própria regra. E aí aquele homem olhou para mim e disse assim: você é um abençoado, você é um filho de Deus, você é bonito, você parece um artista de cinema. E foi falando uma coisa em cima da outra. E aí eu fiquei com vontade, quando o farol abriu, de dar a volta no quarteirão e dar mais um dinheiro lá, só para ouvir ele me abençoar de novo. Quando você é generoso, você recebe ainda mais de Deus. E as moedas de Deus não são só moedas. Minha última história. Você se lembra dessa parábola? Ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. Lembra? Billy Graham, maior evangelista do século XX, ele disse que essa parábola não deveria se chamar a parábola do filho pródigo, deveria se chamar a parábola do pai amoroso. Eu gostaria de propor nessa noite que nós deveríamos chamar de a parábola do pai generoso. Porque ela mostra um filho que tem uma mentalidade de escassez, que chega para o pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança, vai que esse dinheiro acabe, eu quero agora. A interpretação é minha. E o pai diz: o pai é generoso. O pai podia dizer: não, vai ter que esperar. Não, você quer? Está aqui. Ele pega aquela parte da herança, e o texto diz: ele foi para uma terra distante. E o que ele faz lá? Ele fez o que todo mundo que tem uma mentalidade de escassez faz: eu vou viver o momento, eu vou torrar tudo agora, porque pode ser que não tenha amanhã. Eu vou aproveitar agora tudo. E foi o que ele fez. Ele viveu dissolutamente, irresponsavelmente, foi gastando tudo. E como toda pessoa de mentalidade de escassez, ele termina na miséria, entre porcos, desejando comer a comida dos porcos. O texto diz que naquele momento ele caiu em si e pensou: puxa, na casa do meu pai, tem os trabalhadores, ele trata bem, mas veja a mentalidade dele ainda de escassez. Eu vou voltar até lá, eu vou dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados, já me basta, me dá um canto qualquer, um punhado de farinha, eu estou feliz. Mas quando ele volta, sujo, descabelado, andrajoso, o texto nos diz que o pai estava na porta daquela cidade, como alguém que espera todos os dias o retorno de um filho generoso. E na sua generosidade, quando o filho vem se aproximando e começa com o seu discurso pronto, o pai o abraça e o beija. E o verbo é que o pai beijou, e beijou, e beijou. E o que o pai fez? Dá roupa nova para esse menino, bota um anel no dedo dele, faz um churrasco, uma festa. Por quê? Porque é um pai generoso. Onde você está se enfileirando? Desse lado do pai generoso, ou do outro lado, essa mentalidade de escassez? Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar, eu menor dos teus vasos, posso muito
transbordar. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oh, dá-me falar cada dia com salmos e hinos de amor. Oh, dá-me viver cada dia com gratidão e louvor. Oh, dá-me viver cada dia com sobriedade e temor. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Você crê? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe. Excelente 2025.